André, acabou de dar uma super palestra. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Cris. Obrigado pelo convite para bater esse papo com todos vocês. O evento está lindo, está adorando estar aqui com todos vocês. A gente é que agradece esses minutinhos aí, mas a gente sabe que é super corrido, daqui a pouco já tem aeroporto, né? A gente tem a oportunidade de fazer umas 3 perguntinhas para ele, eu já vou iniciar aqui. A palestra do Ricardo foi Comunicação Clara e Skill de Liderança. Conta um pouco para nós, Ricardo, por que a comunicação clara deveria ser vista por liderança? A comunicação clara é fundamental para todos nós. É uma questão de vida ou morte, quando a gente fala sobre equívocos que são cometidos. E claro que quando a gente pensa num líder, que hoje se distancia da função de chefe, é um líder inspirador, é aquele que mostra o caminho, é aquele que arrebata as pessoas. Claro que ter uma boa comunicação parece fundamental. Eu não estou falando só, obviamente, de ter um ótimo storytelling, eu não estou falando sobre ter um ótimo curso de oratória, conhecer muitas pessoas, eu estou falando sobre a simplicidade. Eu acho que a clareza de comunicação mora exatamente no fato de que o líder precisa comunicar, sobretudo o porquê. As pessoas precisam entender por que são chamadas a fazer aquilo que devem fazer, com simplicidade, com clareza, dentro de uma comunicação empática, não violenta, respeitosa, que a gente já imagina que também é um desafio que esta forma se modifique, a gente tem que estar atento a ela. Então eu diria que mais do que um estudo da liderança, claro que o objetivo hoje foi falar para o RH, foi falar para líderes, mas clareza de comunicação é fundamental quando você lá no seu grupo de WhatsApp da família tenta comunicar alguma coisa, não é claro, e depois tem que mandar um kkkk, ou gravar um áudio para as pessoas perceberem que você estava brincando, você não estava sendo agressivo. Então a comunicação ainda é um desafio para todos nós. Eu diria que o caminho principal foi um pouco que eu compartilhei lá, dá um passo para trás, entenda qual é a comunicação que você tem que dar, procure entender qual é o espírito da mensagem, aquilo que fundamentalmente, nesse tempo que a gente tem aqui, o que vocês precisam comigo trilhar aqui, e a partir disso eu construir um discurso claro, direto, conciso, simples, e entendendo qual é a plateia para a qual eu falo. Sensacional, a gente fala muito sobre isso no nosso podcast, né? Em termos de comunicação interna, de se conhecer com o que está se falando, né? Adaptar a linguagem, mas também adaptar o objetivo das falas, né? Deixar claro o que você pretende com aquela comunicação, muito a ver com isso. O que a gente tem de principais desafios agora com relação à comunicação? A gente está muito diferente, né? O que vem aí, trazendo muitas mudanças, trouxe muitos medos, coisas inesperadas, e a comunicação parece que tem ficado mais truncada, mais violenta. Qual seria o caminho da gente quebrar isso? Empatia. Eu diria que para chegar nesse desafio que é sério, importantíssimo, eu diria que o momento é assim, que a gente percebe que o tempo das pessoas, de atenção das pessoas fica cada vez menor. É por isso que aquele passo em pensar primeiro qual é o espírito da mensagem, como é que eu posso ser mais conciso é fundamental. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. Eu até citei na palestra, tem uma frase aqui atribuída, na verdade uma carta atribuída a Winston Churchill, que no final, numa carta longa, ele escreve: PS, desculpa esta carta longa, eu estava sem tempo. Quando a gente realmente não se prepara para a comunicação, a gente não fica floreando e o tempo é enorme, e as pessoas não ficam todo esse tempo com você. Quando eu dou um passo atrás, me preocupo com o espírito da mensagem e sou conciso, direto, simples e claro, é mais chance de que você permaneça aqui comigo num tempo. E sobre esse fato desta comunicação que realmente está muito truncada, é empatia, gente. E sobretudo o que eu falei lá, empatia não é tão somente colocar-se no lugar do outro. Esse é o primeiro passo. Eu ainda assim posso me colocar no seu lugar para virar para você e dizer assim: Cris, isso aqui te incomoda, isso aqui dói em você. Então eu dei um passo pelo conceito que as pessoas usam de empatia e fui absolutamente não empático contigo. Então não é isso. Empatia verdadeiramente é ao colocar no lugar dela, apesar de não entender a dor que ela tem,
apesar de não concordar. E aí o Voltaire, o nosso francês, diz assim: não concordo com a palavra que você disse, mas eu defendo até a morte o seu direito de falar, de pensar, de sentir diferente de mim. Quando a gente perceber que ainda que eu não concordo com você, eu preciso defender o seu direito de falar, de pensar e de sentir diferente de mim, quando a gente começa a trabalhar melhor nessa coisa da comunicação. Talvez o fato de você pensar diferente de mim, pare de me ofender, porque não deve me ofender. E olha, gente, pelo amor de Deus, eu não sou as minhas opiniões, eu sou as minhas virtudes, eu sou o que me define, não são as minhas opiniões, que elas vão mudar. E elas precisam mudar porque o mundo evolui. São os meus princípios e valores que me definem. Porque se eu começo a achar que aquele time que eu torço, aquela escolha política que eu faço me define, eu estou perdido, porque as coisas vão mudar. O que me define são os meus valores e os meus princípios. E aí, está tudo bem se ter opiniões diferentes da minha, eu ter opiniões diferentes da sua, para poder conversar no processo do prático. Reflexões maravilhosas aí, urgentes, para os dias que a gente vive agora, principalmente aí que a gente está pré-eleição, né? Falta só alguns dias. E o pessoal que assistiu a tua palestra, tu gostarias que eles saíssem daquela sala? Qual a mensagem principal do coração? Acolhimento, abrir espaço na agenda para que a gente possa se conhecer. É fundamental a gente entender que vida é uma só. Esqueça essa história que até pode estar no seu falar, mas não no seu sentir, que é vida pessoal e vida profissional. Vida é uma só, ninguém pica cartão e deixa de ser mãe. Ninguém pica cartão e deixa de ser pai. Isso não existe. Então, abrir espaço na vida para conhecer o outro ser humano que está do seu lado. Conhecer acolhendo, sabendo que ele vai pensar diferente de você, sentir diferente de você, e está tudo bem. E a partir desta relação, buscar clareza de comunicação, que parte dessa escuta, né? A comunicação não é só aquilo que eu digo, muito pelo contrário, é aquilo que eu escuto e aquilo que a gente entende a partir daquilo que a gente conversou. Então, se eu pudesse deixar esse recado, é isso. Abre espaço na agenda para conhecer o outro ser humano, pai, mãe, filho, também colaborador, líder ou liderado, que trabalha com você pela ótica da empatia e da clareza de comunicação. Sensacional, reflexão maravilhosa para o nosso público aí. Obrigada, Ricardo. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de falar contigo. Parabéns mais uma vez pela palestra. Obrigado a vocês pelo trabalho que estão fazendo. O evento é lindo, foi uma gratidão, estar aqui com todos vocês. Obrigado. Até mais, gente.